In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Angelus Domini annunciavit Maria, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. Et verbo carum factum est, et habitavit in nos. In nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei, et Carmeli genitris, ut digne ficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domine mensibus nostris infundi, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnatione coinovimus per passione eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patris et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patris et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patris et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeterna dona eis Domine, et lux perpetua lucia Dei, requiescant in pacem. Amen. Dizei uma só palavra, e o meu servo será curado. Terceiro domingo depois da Epifania. Estes 4 domingos têm todos o mesmo introito gradual, aleluia, ofertório e comunhão. E referem-se todos igualmente à realeza de Cristo. Jesus Cristo, Rei. Os 2 milagres referidos no Evangelho de hoje têm ambos a mesma significação. O primeiro é a cura de um leproso judeu. E o Senhor quer que os príncipes dos sacerdotes constatem oficialmente o prodígio. O segundo é o do centurião, um pagão que humildemente confessa a sua indignidade e a sua fé. Todos os povos são, pois, convidados a tomar parte na herança do reino e no banquete da glória, em que a própria divindade será o pão da nossa alma. Filhos do reino de Deus, renovemos a nossa fé na divindade de Cristo e proclamemo-la com atos de virtude e daquela caridade que constitui o grande mandamento em que São Paulo nos recorda na epístola de hoje. A graça da fé em Jesus, diz Santo Agostinho, opera a caridade.
que nada nos separe desta caridade e que ela produza na nossa alma sentimentos de paz e de amor para com todos os homens. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Meus irmãos, não queirais ser sábios aos vossos olhos. Não torneis mal por mal a ninguém, procurando fazer bem não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Se é possível, tanto quando depende de vós, tende paz com todos os homens. Não tireis vingança pessoal, ó caríssimos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Graças a Deus. Os povos, Senhor, temerão vosso nome, e os reis da terra a vossa glória. Porque o Senhor mandou edificar Sião, para nela se revelar com toda a majestade do seu poder. Aleluia, aleluia. O Senhor é Rei. Exulta, pois, ó terra, e vós, ilhas do mar, rejubilai. Aleluia. A continuação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, se aproximando-se, um leproso o adorava, dizendo: Senhor, se tu queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser purificado. E logo ficou purificado da sua lepra. E Jesus disse-lhe: Vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a tua oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. E tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre cruelmente. E Jesus disse-lhe: Eu irei lá e o curarei. Mas o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. Dizei, porém, uma só palavra, e meu servo
ficará curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, admirou-se, e disse para os que o seguiam, em verdade vos digo, não achei fé tão grande em Israel. Digo-vos, porém, que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó nos reinos dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Glória a tibi, Domine. As leituras do dia de hoje não são brincadeira. As leituras hoje são difíceis. Primeiro, São Paulo vai nos repetir o que Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, rezai pelos que te fazem mal, etc. Isso na prática é coisa tão difícil. Cumprir este preceito é uma faca de dois gumes. Primeiro, que de nada adianta a gente fazer cara de paisagem com aqueles que nos odeiam, e segundo, não pecar pela hipocrisia de ficar bajulando, para não dizer outro termo, aqueles que realmente não nos querem bem. Se nós colocarmos na balança, qual atitude seria pior? Qual atitude pesaria mais na nossa conta? Eu prefiro não fazendo, como eu sempre friso, não é do meu feitio, fazer política da boa vizinhança. Eu me apego ao ditado, os incomodados que se retirem. Se eu não tenho condições, se eu não tenho ainda espiritualidade suficiente para perdoar,
e rezar por aqueles que me fazem mal, eu pelo menos me imponho a penitência de não retribuir este mal, esta indigestão, desejando o mal, fazendo o mal àqueles que não gostam de mim. Eu prefiro manter silêncio quando isto é possível, acerca destas pessoas que existem na vida de todos nós. Isto é fato concreto e consumado. Todos nós temos as pedras nos nossos sapatos, os buracos nos nossos caminhos e as mãos ligeiras para nos empurrar nestes buracos. Isto é fato. Mas também que nós não caiamos na hipocrisia de na frente ser e fazer uma coisa que não corresponde com o nosso verdadeiro sentimento. Disto, eu presumo que rezar primeiro para nós, rezar primeiro para que Deus nos conceda este dom, porque isto é um dom. Perdoar e rezar verdadeiramente pelos nossos inimigos é um dom. Não adianta da boca para fora dizer que perdoou, se no coração esse perdão não patenteou a ação. Perdoar é algo divino. Por isso que existe a confissão. Porque imaginem se nós não tivéssemos o sacramento da confissão, nós já estaríamos literalmente no inferno. Porque quantas vezes nós ofendemos a Deus, quantas vezes nós não cumprimos o que Ele ordena, quantas vezes julgamos pela nossa própria vara, e entre uma coisa e outra, outros tantos pecados que nós cometemos, sem saber a hora que nós seremos chamados para dar conta de tudo isto. Então, rezar a Nosso Senhor, para que Nosso Senhor nos conceda o dom do perdão sincero. Também não precisa ficar penteando o cabelo do outro, não. Se Nosso Senhor curou o servo do centurião à distância, nós também podemos perdoar à distância, mas que seja um perdão sincero, que seja um perdão autêntico.
não o perdão para dizer para o mundo que nós somos bonzinhos. Isso chama-se hipocrisia. Agora, se de toda forma não for possível realmente digerir aquele sujeito, aquela pessoa, se nós ao menos não lhe desejarmos mal, já é um passinho para que nosso Senhor nos ajude a conquistar o dom do perdão. E o Evangelho nos traz dois exemplos muito fortes. A cura do leproso tem uma particularidade. Para esse leproso em particular, nosso Senhor vai dizer: eu quero te curar. Fica limpo, fica livre dessa doença. E nós sabemos que a lepra, na época de Nosso Senhor, era uma doença que excluía os leprosos, eram vistos como amaldiçoados, eram apedrejados se entrassem nas cidades e eram condenados a vagar, levando um sino no cajado ou no pescoço, para que assim os outros pudessem perceber que estava se aproximando um leproso e então correr ou pôr o leproso para correr à distância. É o preconceito. Perdão. É o preconceito. Nosso Senhor vai dizer: quero, fica limpo, fulano, mas vai até o sacerdote, vai lá no templo, mostra o que eu fiz. Jesus não tinha necessidade alguma de mandar que ele fizesse isso, porque Jesus é o sumo e o eterno sacerdote, mas ele o fez porque ele queria que também os sacerdotes e, por conseguinte, todo o povo judeu conferisse, confirmasse, testemunhasse aquele prodígio que era incomum. Ide à igreja, mostra à assembleia a sua conversão, mostra à assembleia que você se voltou para Deus. Não vá à igreja para mostrar para o padre e para a sociedade que você comunga.
que você anda bem arrumado. Bem arrumado não quer dizer com roupas próprias para a igreja, pelo contrário. Bem arrumado não quer dizer com roupas próprias para a igreja, porque o que nós vemos hoje é um desfile e a missa já não ajuda muito, então a pessoa vai lá, quando não fica confabulando com seus pensamentos sobre isso ou sobre aquilo, sobre aquele ou sobre aquela, não é? Mas vai à igreja para mostrar a Deus que você está decidido a permanecer limpo do pecado, permanecer limpo das distrações. O segundo milagre, na missa antiga, essa frase do centurião era repetida 3 vezes antes da comunhão. Dominus non sum digno de intre subtectum meum. Senhor, eu não sou digno de que entreis sob o meu teto. 3 vezes se repetia esta oração, tão profunda ela é. Tão profunda essa oração é. E hoje, infelizmente, nós repetimos uma vez, mas mesmo assim a gente é cortado por aquele que vem dar o abraço da paz atrasado, tem vontade de mandar essa pessoa longe, mas enfim, a educação aí cria confusão e, enfim, se fala uma vez só. Mas isso é muito interessante. O centurião intercede. O centurião pede pelo servo. Que carinho esse centurião tinha pelo seu servo. Ele que vai dizer, também eu tenho comando sobre os outros. Ou seja, eu sou poderoso dentro do posto que eu ocupo e eu digo, para um vai, ele vai, para outro vem, ele vem, e eu despeço, eu contrato, eu faço e aconteço. Mas nesse momento o centurião, tocado pela graça de Deus, sabendo que Jesus operava milagres, vai interceder, mesmo sendo pagão, mesmo sendo romano, mesmo crendo e adorando os ídolos. Epa, tem um que é maior do que isso tudo. E eu vou me atrever a ir até ele. E a conversa entre os dois, apesar de breve, é profundíssima. Jesus vai testar o centurião. Não, muito bem, eu vou até a sua casa. E o centurião vai dizer, Senhor, eu não sou digno disso. Diz daí mesmo uma palavra, e o meu empregado ficará curado. Qual não foi a resposta de Jesus? Porque surpresa não. Jesus já sabia. Jesus elogia a atitude deste homem e manda um recado para nós. E manda um recado para nós, católicos. Virão muito do Oriente, virão muitos do Oriente, do Ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaque, Jacó, ou seja,
possuirão a glória, possuirão o reino de Deus, porquanto esse povo, da boca para fora, será lançado fora, onde há choro e ranger de dentes, nas trevas exteriores. Meus irmãos, o ecumenismo, ele começa primeiro dentro da própria igreja. Quando eu não defendo este ecumenismo, é porque ele quer colocar todas as religiões no mesmo patamar e Jesus Cristo no mesmo degrau que os ídolos. Então este ecumenismo é deicida, ele mata Deus em nós. Eu posso ser muito amigo de um espírita sem seguir a doutrina kardecista. Eu posso ser muito amigo de um budista sem ter a estátua de Buda sentado no arroz na minha sala. Eu posso ser muito amigo de um judeu, mas defendendo que o Salvador já veio, que o Filho de Deus já redimiu o povo. O ecumenismo verdadeiro seria isto. Agora, estes que vão ser lançados nas trevas exteriores, nós temos que tomar muito cuidado para que não seja a Igreja Católica. Nós temos que tomar muito cuidado para que não sejamos nós batizados e consagrados. Porque nós ficamos com um pezinho aqui, com um pezinho ali, como eu sempre venho repetindo, porque nós temos que repetir para a pessoa se convencer. Não vai achando que se você comunga, se você confessa, se você frequenta os sacramentos, mas tem vergonha de defender a sua fé em certas circunstâncias, você vai por educação a culto evangélico? Você vai por educação à sessão espírita? Ou por educação ou por vontade própria mesmo? Hipócrita! Hipócrita! Hoje, a divisão, antes, a divisão tinha somente dois lados. Era o lado dos mais conservadores, dos tradicionalistas, e o lado dos modernistas. Era 8 ou 80. Ou eu sou teologia da demolição, da deturpação, ou eu sou conservador, tradicionalista. Hoje não. Hoje nós temos
divisões e subdivisões dentro da própria igreja. Nós temos ritos que nós criamos, que os padres criam dentro da própria igreja, e um querendo comer o outro pela cabeça. E nós temos superiores obrigando os seus súditos pelo voto de obediência a pecar. Hoje nós temos bispos impondo aos sacerdotes a sua vontade e não o Evangelho. Nós temos que olhar o mundo. Nós temos um carmelita, Tito Brandsma, que ele tem uma frase mais ou menos assim: olhar o mundo, mas com Deus no fundo. Olhar o mundo tendo Deus no fundo. Ora, quem tem autoridade para decretar que a comunhão tenha que ser na mão com a desculpa de pandemia? Se nos documentos da igreja nos dizem, nós é que escolhemos o modo de comungar. Hoje você vai marcar um casamento na sua paróquia e você tem que ficar à mercê da agenda do padre. É o casal que tem que fazer o padre casá-los a hora que eles quiserem. Certo, tem um parêntese, né? Não vai querer casar meia-noite, não vai querer casar às 4 horas da manhã, não vai querer casar num horário de missa ordinária, não. Mas é o casal que escolhe o horário. E o pároco é obrigado a casar e sem cobrar. Quem não sabia disso, fique sabendo. Mas essas coisas são escondidas, não é? Essas coisas são omitidas. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado, Rodrigo, cuidado, para que eu, seja lançado nas trevas exteriores, porque eu não correspondi com a sinceridade, ou eu sou, ou eu não sou. Eu não quero parecer, eu quero ser. É muito diferente. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai e por quem tudo foi criado, o qual por amor de nós os homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo, no seio de Maria Virgem fez-se homem. Também por amor de nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu a morte e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. De novo há de vir cercado de glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador,
que procede do Pai e do Filho, o qual é com o Pai e o Filho igualmente adorado e glorificado, e falou pela boca dos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Amém. Na sequência, rezemos o nosso ato de contrição para fazermos a nossa comunhão espiritual. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque eu vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente, ajudado com os auxílios da vossa divina graça, emendar-me e não mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Eu não estou dando a absolvição, viu? Para que depois interpretem mal. Então vamos pedir a Deus que nos perdoe os nossos pecados. Pecados de omissão, pecados de não saber perdoar, pecado da maldade no falar dos outros, pecado da falta de disposição para o perdão e outros tantos que a nossa consciência nos acusa. E peçamos juntos: Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, porque nós somos fracos, nós somos miseráveis. Perdoai os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E repitamos 3 vezes a bela oração do centurião, para que vejam bem como a comunhão espiritual tem uma correlação com esta cura. Jesus não foi pessoalmente até o servo doente. Jesus foi espiritualmente e o curou, e o servo ficou são. Então a comunhão espiritual tem este efeito. Nós não recebemos Jesus sacramentado, nós recebemos Jesus na comunhão espiritual. Eu vou morrer dizendo que muitas vezes é melhor nós comungarmos espiritualmente do que nós comungarmos sacramentalmente na igreja. Porque muitas vezes na igreja nós não estamos preparados e vamos comungar para mostrar para os outros que nós não temos pecado. Nós vamos comungar com roupas mais indecentes do que as de baile. Nós vamos comungar na mão suja. Nós vamos deixar o corpo de Cristo
cair no chão. Nós vamos comungar para não encontrar o padre, por isso nós vamos comungar na mão. E por aí vai. Tantos motivos fazem com que a nossa comunhão seja um sacrilégio. Senhor, eu não sou digno de que entreis sob o meu teto, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno de que entreis sob o meu teto, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Senhor, eu não sou digno de que entreis sob o meu teto, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Meu Jesus, eu creio firmemente de todo o meu coração que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. E como não posso receber-vos agora sacramentalmente, vinde ao menos, ó Jesus, ao meu coração, em comunhão espiritual. Eu vos abraço e me uno todo a vós, como se já tivesseis vindo. Não permitais que eu jamais me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem meu e doce amor meu, feri eu vos suplico e inflamai o meu coração, para que sempre se abrase todo de amor por vós. Divino coração de Jesus, convertei os pecadores, salvai os moribundos, livrai as benditas almas do purgatório. Ficai conosco, Senhor, porque a noite vem. Permanecei conosco, Senhor, porque eu preciso de vós. Sem vós, Senhor, eu despenco. Sem vós, Senhor, eu sou apenas um invólucro. Sede vós o meu recheio. Maria, sacrário vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, pedi ao vosso Filho que permaneça em nós, para que nós permaneçamos nele e que sejamos com ele, o Pai e o Espírito Santo, uma só pessoa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Mãe Santíssima do Carmo, rogai por nós. Terminando a oração de São Miguel, também foi retirada do final da missa, nova. Então rezemos a oração de São Miguel, para que ele nos defenda e nos auxilie no caminho da nossa santificação. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Coriésum sacratissimo, miserere nobis. Coriésum sacratissimo, miserere nobis.
Coriesum Sacratissimum Miserere Nobis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.